Glória a Deus. Meus queridos, eu vos cumprimento com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero, com a ajuda de Deus, comentar algo para vocês, baseado no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 1. Mas antes disso eu quero fazer um minuto de oração. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixa, Deus, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Obrigado, Deus, por poder estar acordado nessa hora, com sede na minha alma de comentar a tua palavra, a qual veio o meu coração, e compartilhar com outros em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Dá-me ajuda divina, que o professor eterno que o Senhor enviou sobre a terra, que é o Espírito Santo, auxilie-me com algo do céu para falar a palavra com segurança e como ela é, no nome de Jesus. Glória a Deus. Estou com a minha Bíblia aberta no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 1. Glória a Deus. História do escritor Dr. Lucas. Então disse ele no capítulo 1. Prezado Teófilo, no primeiro livro que eu escrevi, eu falei tudo o que Jesus fez, do começo da sua obra até quando foi recebido no céu. Esse pesado Teófilo que ele falava devia ser um homem de um bom conceito, um homem de respeito, um homem de qualidade, vamos dizer, né? Então, o que é que Lucas escreve? Lucas está confirmando que ele não escreveu nada do que ele pensou, ele não passou nada da forma que ele passou, mas ele passou tudo o que Jesus fez. Do começo da obra dele, até quando ele foi recebido no céu. Você sabe que a obra dele de missão, de milagre, de cura, de libertação de vidas começou, ele tinha 30 anos. Foram apenas 3 anos de ministração. E ele fez coisa extraordinária. Mas o homem aqui está falando que ele escreveu tudo que Jesus fez, do começo da sua obra até quando foi recebido no céu. E ele cumprimenta dizendo que estando Jesus reunido com seus apóstolos, que ele tinha separado, pela autoridade do Espírito Santo, né? Porque ela é como muito usa a autoridade que ele tem, não? Pela autoridade do Espírito Santo, deu essa tal ordem aos discípulos, que não se afastasse de Jerusalém, até que recebesse a promessa do Pai que por ele, ou seja, por Jesus, eles haviam ouvido ele se explicar. Então Jesus falou isso. Será que se cumpriu? Se cumpriu porque Lucas escreveu apenas o que Jesus falou. Glória a Deus. Se cumpriu sim. Então, chegando, ele estando reunido outra vez, perguntaram a Jesus: Senhor, nesse tempo restaurará tu o reino de Israel? Quer dizer, o reino de Israel foi saqueado, foi tomado. Eles queriam perguntar se Jesus estava devolvendo de volta. Porque até aí eles entenderam que Jesus estava falando das coisas terrenas. Jesus estava falando das coisas do alto. Então disse Jesus: olha, sobre o tempo ou as estações que meu Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, não vos pertence saber. Glória a Deus. Mas recebereis poder, a descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas,
tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Lucas falou o que Jesus havia falado. Agora vamos ver se realmente aconteceu o que Lucas escreveu. Aconteceu porque ele falou o que Jesus falou. A Bíblia diz no livro de Atos que, cumprindo-se o dia de Pentecoste, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento, realmente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam reunidos. Foram vistas por eles línguas repartidas como se de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedeu que falasse. Cumpriu o que Lucas tinha escrevido, dizendo que escreveu o que ele falou do começo da sua obra até quando foi recebido no céu. Então cumpriu. Era mais ou menos 120 homens, todos foram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. O que é que eu aprendo com isso? Que os grandes pregadores que o Senhor levanta, homens e mulheres, aqueles que foram humildes até o fim, foram fiel, humilde a Deus, não querendo aparecer, ficar vaidoso, como quase todos ficam vaidosos. O que ele pregar certamente vai ser Deus falando, que vai cumprir o que disse Paulo a Timóteo. Timóteo, cuida bem de ti mesmo e vive a doutrina, porque tu fazendo isso salvará ti mesmo os que te ouvem. Como assim? Quer dizer, se o pregador lutar para viver a doutrina, não se afastar da doutrina, e for fiel até o fim, ele vai se salvar. E aqueles que ouvir ele também irão se salvar, porque não vão ouvir Timóteo, estão ouvindo o próprio Deus usando Timóteo. Ou nós criamos assim, ou então não somos cristãos. Glória a Deus. Aleluia. Então, mas aí os discípulos, Jesus outra vez, reunido com eles, Jesus começa a se evoluir da terra, rumo ao céu. E eles ficaram olhando para cima, atônitos, olhando para cima, até que uma nuvem ocultou Cristo. Então apareceu 2 homens vestidos de roupas brancas e disseram a eles, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para cima? O mesmo Jesus que vocês vistem subir, da mesma forma que vocês viram ele subir, vocês vão ver ele descer. Será que vai se cumprir, queridos? Vai se cumprir. Porque, dada a palavra de ordem pelo próprio Pai, a trombeta vai tocar. Os cemitérios, onde tem um crente que morreram ainda com identidade de cristão, seguindo a Deus, a terra vai ter que se abrir e ele vai sair. Oh, aleluia! Temanai! Glória e cantará, amarrai! Neve cantarai! A terra vai ter que ouvir a voz da trombeta e obedecer, vai se abrir. O irmão vai sair. E os que estiverem vivos serão transformados. Para ir aonde? Para encontrar com Jesus nas nuvens. Assim como ele subiu e foi ocultado pelas nuvens, assim vai se cumprir o que Lucas escreveu. Porque Lucas escreveu apenas o que Jesus havia feito e falado. Então ele vai se manifestar nas nuvens, e os irmãos e as irmãs que estiverem em comunhão serão transformados, depois que os mortos são ressuscitados e juntos subirão ao encontro dele nas nuvens. Glória a Deus. Nada do que Lucas falou, escreveu, não vai deixar de passar. O que já se cumpriu, cumpriu. O que não vai se cumprir, vai se cumprir. Porque Lucas escreveu apenas o que Jesus mandou ele escrever. É gratificante quando o homem fala apenas o que Deus manda ele falar. Apenas ele entrega o que está escrito na profecia inerrante, na profecia imperativa que não muda.
Se ele falar só isso, usado por Deus, não querendo usar para dar pancada, mas se ele falar só isso, sendo usado por Deus, ele está seguro, porque o responsável por esta palavra é o próprio dono da palavra, que é Cristo. Então nós vamos dar uma olhada em João 14, onde o Senhor disse: não turbe o vosso coração, crê em Deus e crê também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vos teria dito, irei preparar lugar. Se vocês prepararem o lugar, eu irei e voltarei novamente e levarei vocês para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Então ele falou que vai voltar. Como Lucas escreveu que o anjo disse que aquele Jesus, da forma que eles viram subir, vão ver ele descer, então ele vai voltar. Glória a Deus. Mas só que para habitar esse crente aí abençoado que está morto debaixo da terra há muitos anos, que morreu em comunhão, esse que vai morrer, esse que está vivo, se for fiel até o fim, ele vai voltar e você vai reinar com ele lá no céu por 1000 anos. Glória a Deus. Aleluia. Então, tudo que Lucas escreveu vai acontecer. O que não aconteceu vai acontecer ainda. No Apocalipse, capítulo... Ou seja, em João, capítulo 7, verso 38, está escrito: Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu ventre correrão rios de água viva. Sabe por que é que às vezes nós não se alegramos? Sabe por que é que às vezes nós não sentimos alegria do céu, o prazer de ser cristão? Porque acostumamos ir numa igreja, acostumamos congregar, acostumamos com o nome de crente. Esquecemos que a nossa identidade é cristão, porque servimos a Cristo. Mas se nós criar que somos crente, não para ter uma vida de gozo, mas é considerado como peregrino nessa terra, mas sem negar o nome do Senhor, nem que não seja com muita força, mas indo devagarzinho, sem negar, vai se cumprir o que está no Apocalipse 3:11. Jesus disse: cedo venho, guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Então Jesus vai vir sim, louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. E quando nós olhamos para o Apocalipse, ou seja, volto para Mateus, quando nós olhamos para Mateus, capítulo 28, capítulo 28, perdão, capítulo 28, capítulo, só um momento, capítulo 28, verso 18. Havendo Jesus ressuscitado, chegou onde estavam os discípulos e disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Você serve a ele? Você está sofrendo com ele? Sendo provado com ele? É melhor sofrer com ele do que ter uma vida de regalia lá no mundo, e se isso ser por poucos dias. Porque o ímpio logo perecerá e vai morar num lugar difícil. A Bíblia diz que o ímpio e todo aquele que se esquece de Deus será lançado no inferno. Está em Atos capítulo 9, verso 17. Mas se eu e você reconciliar com Cristo a cada dia, pedir perdão e lutar para melhorar, você está seguro, porque ele disse: é-me dado todo o poder dos céus e na terra. Se é dado todo o poder a ele, então é compensativo ficar com ele em ser sofrendo. Glória a Deus. E aí ele dá prosseguimento na palavra dizendo: vão fazer discípulos de todas as nações, todos os homens e mulheres, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo que eu tenho dito. E eis que estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Jesus falou, irmãos, algo aprovando o doutor Lucas. Lucas falou: pesado Teófilo, no primeiro livro que eu escrevi tudo que Jesus fez, do começo da sua obra até quando foi recebido no céu. Então aqui ele está dizendo, é para ensinar tudo que eu tenho dito. Eu não posso inventar criatividade na minha mente, achar que é assim ou que é assim, e passar para os outros. Eu como pastor, você como pastor, se passar isso, o povo vai acreditar, porque eles acreditam naquela liderança do que o pastor fala. E se não for verdade? E eu ou você fizer o perecer achando que você está ensinando a verdade, quando não é verdade. Jesus disse: é para ensinar tudo o que eu tenho dito. Só isso. Não precisa inventar. Eu conheço um homem aqui no Brasil,
O pastor José Wellington Bezerra da Costa tem quase 100 anos. Eu gosto muito de ouvir aquele homem pregando, porque o Evangelho, a Assembleia de Deus, cresceu em todo mundo, expandiu, porfiou muitas cidades, estado, e aquele homem nunca vi ele inventando nada. Inventando, Deus está me revelando, eu estou sentindo, eu estou vendo. Ele não tem essas mentiras. Porque Jesus disse, ensinai tudo que eu vos tenho dito. E foi o que Lucas fez, também ensinou. Ele disse, eu não escrevi nada mais. Eu escrevi tudo o que ele fez, do começo da sua obra até quando foi recebido no céu. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aí quando nós olhamos para o Apocalipse, Apocalipse capítulo 3, verso 21, o Senhor disse, ao que vencer, não é o que tem o nome de crente, não é o que é exaltado, não é o que é vaidoso, não é o que julga os outros, achando que os outros já estão no inferno e ele já está lá no céu. Com a medida que você medir, será medido, da forma que você julgar, será julgado. Mas aquele que lutar para obedecer, se eu ou você lutar para obedecer, a promessa, boa notícia que eu tenho é essa. Apocalipse 3, 21. Ao que vencer, dar-te a sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e estou sentado ao lado do meu Pai no seu trono. É bom ou não? Será que vale a pena orar para sentir a alegria da salvação? Ou vamos ficar crente vazio, só porque somos crente? O nome de crente se tornou, aleluia, um destaque, mas crente para cristão é diferente. Crente para servo é diferente. Quem serve luta para obedecer. Pastor Zé Dinho, você não peca? Peco. Só que, pela misericórdia de Deus, eu tenho um Espírito Santo que me corrige, que me confronta. E aí eu luto para ir eliminando aqueles erros. Você deve fazer a mesma coisa para, se ir até o fim, você ter o direito de sentar ao lado do Filho e do Pai, assim como ele está. Sem inventar mentira, sem tapear o povo, dá R$1.000 que o Senhor vai te escancarar, dá tudo que você tem, que você vai receber em dobro. A Bíblia nunca ensinou isso, nunca ensinou isso. Simplesmente diz, dá com alegria. Contribuição sempre existiu. Jesus, certa vez, precisava contribuir, ele não tinha dinheiro, nem ele, Pedro. E ele não podia revogar o costume, então ele mandou que um peixe fosse encontrado pelo Pedro. E ele disse, sabe aí esse peixe, tira uma moeda aí, um dinheiro e vai lá, paga o meu tributo e o seu. Sempre existiu. Mas isso é tudo com decência e ordem, sem aumentar nada, mas passar para o povo só o que Jesus ensinou, como o homem escreveu. Pesado Teófilo, no primeiro livro que eu escrevi, não escrevi nada além do que Jesus ensinou. Eu escrevi e falei tudo o que ele fez. Começo da sua obra até quando foi recebido no céu. E acabou. Fora disso é lenda, é conversa fiada. Um abraço a todos, que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a igreja dele em toda a terra, em nome de Jesus.